Olá, muito obrigado a você que está acessando e também assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você um excelente meio de semana, hoje quarta-feira, pois é, já estamos em mais um meio de semana, em mais uma quarta-feira e graças a Deus em mais um final de mês, né? 2020, tomara que passe rápido. Hoje dia 26 de agosto de 2020. Para você que nos acompanha pelos nossos perfis do Facebook, também temos a página do Cubo Notícias no Facebook, tem o Instagram, o Cubo Notícias, canal do YouTube, o Cubo Notícias e o nosso site. Para você que está num destes meios, num desses canais da internet, nos assistindo, nosso carinhoso abraço. Hoje é quarta-feira e tem muita notícia para você, então a gente, sem muita enrolação, já começa trazendo para você as principais notícias do Brasil, do mundo e também da nossa cidade de Porangaba e região. Hoje nós temos no Jornal ACN notícias nacionais e regionais e também locais, né? Temos notícias polêmicas, fatos polêmicos que a gente vai dar uma comentada rapidinho também, né? Porque hoje tem muita informação, então desde já o nosso grande abraço para você. Começamos o Jornal ACN com notícia nacional e não é boa a primeira notícia, né? Não se pode esperar também, já ficou bem claro que não se dá para esperar nada de bom vindo deste governo. Admite que mentiu, você comeu a galinha? Admite. Deu uma voltinha aqui. O brasileiro terá mais uma perda, que é o programa Farmácia Popular, que já teve, inclusive, na administração do primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, do Mandetta, uma grande redução, né? Uma grande redução. Agora parece que, não satisfeito com essa redução, o governo Bolsonaro quer exterminar, extinguir de vez o Farmácia Popular. Farmácia Popular está na mira de Paulo Guedes e atende no Brasil 20 milhões de pessoas por ano, ou seja, é praticamente 10% da população brasileira sendo atendida por esse programa. O Farmácia Popular, que a equipe econômica do governo cogita extinguir, atendeu 21 milhões e 300 mil pacientes em 2019. O programa oferece medicamentos gratuitos ou com desconto de até 90%. A entrega é feita por meio de farmácias credenciadas pelo governo federal que recebem reembolso dos produtos comercializados. Como revelou o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, para alcançar um benefício médio de R$ 247 mensais ao Renda Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família, mas continua sendo o Bolsa Família. É aquele programa que o pessoal do Bolsonaro, né, tanto criticava, falando que era Bolsa Esmola. Pois é, eles perceberam que realmente o Bolsa Família angaria muitos votos. E com essa promessa de aumentar o Bolsa Família, que vai vir com outro nome, mas continua sendo Bolsa Família, o presidente está querendo votos para as eleições de 2022. Ele está achando que vai se reeleger. Bom, sonhar por enquanto não se paga imposto, né? Pois como revelou o jornal Estado de São Paulo, para alcançar esse benefício médio de R$ 247 por mês do programa Renda Brasil, ou Bolsa Família, o ministro da Economia Paulo Guedes avalia extinguir o Farmácia Popular, considerado por ele ineficiente na área econômica por contemplar todas as pessoas, independentemente da renda. Criado em 2004, talvez o senhor Paulo Guedes não saiba, a faculdade de economia dele não tem ensinado que todos os brasileiros, independente da renda, pagam impostos, né? Portanto, tem direito. Criado em 2004, o Farmácia Popular tem orçamento de 2 bilhões e meio de reais para 2020, sendo que 1,5 bilhão já foi pago.
segundo dados de fevereiro do Plano Nacional de Saúde, documento que orienta ações do Ministério até 2023. Estão credenciadas no Brasil 31 mil farmácias em 3.492 municípios. 79% do total dos municípios brasileiros contém pelo menos uma farmácia popular credenciada. As farmácias credenciadas oferecem 35 medicamentos, sendo que desses 35, 20 são totalmente gratuitos. Os produtos tratam hipertensão, diabetes, asma, doença de Parkinson, glaucoma, entre outras doenças. Os descontos também se aplicam a contraceptivos e fraldas geriátricas. Tá aí, portanto, Paulo Guedes querendo subir impostos, criar mais impostos. Tá bom para você, brasileiro? Tá bom para você? E tem ainda gente batendo palma para esse governo. Paulo Guedes está querendo criar uma nova CPMF mais turbinada para cobrar mais impostos da população e agora também está querendo tirar o farmácia popular. Tá bom para você? Então tá bom. Se tá bom para você, vou falar o quê, né? E o Brasil continua sendo o país. Dizem que a Itália, coitada da Itália. Ah, Itália. Sabe de nada, inocente. O Brasil é a capital mundial da pizza. Com certeza absoluta. O Brasil é a capital mundial da pizza. Olha aqui mais uma pizza. Lembra daquele diálogo que o Temer estava tendo com o Joesley Batista da JBS em 2017? Eu tenho bronca desses capajetes! Oh, Deus, Satanás! Desgraça, rapaz! Quando o Eduardo Cunha foi preso e ameaçava delatar todo o esquema de corrupção envolvendo o governo naquela época, você se lembra que o Joesley Batista se reuniu à noite, numa reunião fora de agenda oficial com o presidente Michel Temer, e ele gravou aquela reunião, e um dos assuntos da reunião foi o Eduardo Cunha querendo dar com a língua nos dentes. O Joesley Batista falou para o Temer o seguinte: olha, nós estamos ali contornando a situação com o Eduardo Cunha, né? Estamos contornando a situação com o Eduardo Cunha, inclusive a gente está dando uma mesadinha para ele ali. Michel Temer disse a seguinte frase, gravada, vinculada várias e várias vezes na imprensa: tem que manter isso, viu? Tem que manter isso, ou seja, manter a propina para o Eduardo Cunha para ele ficar de bico fechado e não falar as mercadorias que aconteciam dentro do governo Temer. Pois é, sabe o que acabou em tudo isso, mesmo gravado, tendo exposto para todo o Brasil, claramente, uma prática de obstrução de justiça? Sabe o que deu? Nada. Glória a Deus, glória a Deus. Aprenda, Itália, vocês não são a capital mundial da pizza. O Brasil é. A terceira turma do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, formou ontem maioria para manter a absolvição do ex-presidente Michel Temer, do MDB, acusado de obstrução de justiça, acusado, flagrado, divulgado. Não tem mais o que falar, né? No caso, né, que foi feito, essa acusação foi feita pelo empresário da JBS, Joesley Batista, em 2017. Segundo a TV Globo, o julgamento foi suspenso após um pedido de vistas. Não há prazo para continuidade de sessão, dessa sessão no caso. O TRF1 analisa o recurso do Ministério Público Federal contra a absolvição de Temer por parte da 12ª Vara Criminal de Brasília. O ex-presidente é acusado de tentar atrapalhar, e repito, acusado, gravado, divulgado, para todo mundo ver e ouvir, na realidade mais ouvir, né, porque foi o áudio, de atrapalhar as investigações da Lava Jato que estavam envolvendo o ex-doleiro, o Lúcio Funaro,
e o ex-deputado Eduardo Cunha. Procurado pelo UOL, a assessoria de Temer não respondeu sobre o caso até a publicação do texto. Como eu disse, em 2017, o empresário Joesley Batista, da JBS, Friboi e várias outras marcas englobadas ali na JBS, ele gravou essa conversa com Temer, então presidente do Palácio, e a reunião aconteceu inclusive no Palácio do Jaburu. Tem que manter isso, viu? Respondeu Temer a Joesley quando o sócio da JBS mencionou que mantinha boa relação, inclusive uma mesadinha. Na realidade não foi boa relação não, aqui o texto da Folha de São Paulo atenuou. Está bem claro que o Joesley falou que mantinha uma relação e uma ajuda ao Eduardo Cunha para ele se manter ali, né, de bico fechado. E o Temer falou, tem que manter isso, viu? De acordo com o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, os dois conversaram sobre manter o silêncio de Funaro a respeito de esquemas ilícitos envolvendo o MDB. O teor da gravação foi utilizado em acordo de delação de Batista com a Procuradoria-Geral. Mais tarde, o próprio Janot pediu que o acordo fosse anulado por entender que Joesley havia omitido informações e utilizado a colaboração para benefício da empresa em crime conhecido como insider trading. E o que deu? Deu nada, mais uma pizza. É nesse lixo que transformaram o nosso país. Bom, gente, eu não sei não, mas eu tô achando que esse caso aqui dessa senhora vai acabar em outra pizza. Com esse negócio aí de foro privilegiado, sei não. É a deputada Flor de Lis. Que nome lindo, né? Flor de Lis. Nossa, que bosta! Marzi Teixeira da Silva, filha da deputada federal Flor de Lis, ganhou da mãe uma missão: contratar alguém para matar o pastor e marido dela à época, Anderson do Carmo. Segundo investigadores, a deputada entendia que isso seria melhor do que se divorciar de Anderson do Carmo. A vingança nunca é plena. Mata a alma e Tá é bom, envenena. blá, 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 blá. Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, descobriram que Marzi pesquisou no Google por termos que a levassem a alguém para executar o serviço. Assassino, onde achar? Alguém da Barra Pesada. Barra Pesada Online são os termos que ela teria usado na busca. Marzi também fez buscas por venenos. O pastor foi hospitalizado ao menos 5 vezes com sintomas de envenenamento, segundo a polícia. O veneno para matar pessoa que seja letal e fácil de comprar, ela teria pesquisado também. Cianeto de cobre, ela também pesquisou no Google. Em depoimento, a própria Marzi confessou que procurou o Lucas César dos Santos para contratá-lo para o assassinato do pastor Anderson, que era o marido da Flor de Lis. Lucas é um dos filhos adotivos do casal e, assim como Marzi, está preso pelo crime. O depoimento de uma testemunha nas investigações relata que Lucas deixou a casa por não ser bem tratado, indo morar sozinho e passar a integrar uma facção criminosa. Aprendeu muita coisa boa na família, né? Saiu da casa e já foi virar bandido. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. De acordo com os relatos, esse novo perfil do rapaz teria agradado a Flor de Lis para a execução do plano. Para matar o pastor, foi oferecido a Lucas a quantia de R$10 mil. O pagamento estaria na mochila do pastor Anderson, que, segundo depoimentos, sempre carregava ao menos R$5 mil em dinheiro. Né? Para um pastor, nada mal. Relógios também foram prometidos ao rapaz para a execução do crime. Entretanto, Lucas divulgou o plano a outras pessoas. Os relatos em mensagens de texto chegaram ao iPad do pastor Anderson, que foi perguntar a outros filhos do casal o que estava acontecendo. A vida religiosa da deputada Flor de Lis, por muito tempo, também acobertou outra personalidade dela, segundo a polícia. Que segundo testemunhas ouvidas na investigação, que prestaram depoimento no inquérito do assassinato do pastor Anderson do Carmo de Souza, marido da parlamentar, segundo esses depoimentos, formais inclusive, dados à Polícia Civil do Rio de Janeiro,
Flor de Lis gostava de uma suruba. Adoro. É. Os depoimentos dizem que ela frequentava uma casa de swing, troca de casal. A informação foi inclusive divulgada pelo jornal do SBT. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? É, me estruparam, tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo. No depoimento, uma empresária de 32 anos contou que durante um culto liberado pela pastora, uma supervisora reconheceu Flor de Lis como a mulher que frequentava a casa de swing que eu frequento. A fiel também, né? A moça que participava do culto também gostava de uma suruba. Todo mundo na igreja ali, pelo jeito, gostava. Que delícia! De acordo com a mulher, a deputada tinha um quarto exclusivo do local e que era muito caro. Quando ouviu as declarações da supervisora, a empresária lembrou de outro momento que chamou a atenção. Ela diz que esteve na casa da pastora em um dia que o acesso aos fiéis era proibido. E na ocasião encontrou Flor de Lis, Anderson, o marido dela na época, a filha biológica Simone, né? E o marido dela, André, todos saindo de um quarto, todos de toalha. Ou seja, além de suruba, tinha incesto, segundo o depoimento. Ela acrescentou também, essa testemunha, que haviam outras pessoas no local. A testemunha ainda diz que a supervisora contou que na casa de swing, além de Flor de Lis, a deputada e pastora Flor de Lis, sempre estavam o pastor Anderson, a filha e o genro. Em uma das vezes na qual encontrou a parlamentar no local, segundo a testemunha, ela estava completamente bêbada. Pois essa senhora Flor de Lis não é uma deputada federal. Pelos relatos, ela é uma deputona federal. Sexo. Desculpe o trocadilho aí, né? E é essa figura aí que prometia em campanha, que falava em campanha, em família tradicional, em família de bem, nos bons costumes. Cara de pau, que apodreça na cadeia. Tá até agora solta. Eu não sei não, vai dar mais uma pizza aí. Falando em pizza que vai dar também, eu acho que vai dar, é o caso da FIP, da Associação dos Filhos do Pai Eterno. Outro escândalo envolvendo religiosidade, líderes religiosos. Antes da investigação contra os supostos desvios de dinheiro, a Associação dos Filhos do Pai Eterno, a FIP, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia, capital de Goiás, chegar para a Polícia Civil, antes desse escândalo explodir, chegar na polícia e também no Ministério Público, o Vaticano já tinha conhecimento e estava acompanhando de perto as denúncias contra o padre Robson de Oliveira Pereira, fundador e presidente da entidade. O religioso nega as irregularidades. A informação foi repassada pelo superintendente de combate à corrupção e ao crime organizado da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, o delegado Alexandre Pinto Lourenço, que apurou parte das denúncias e participou de uma reunião com 2 representantes da Ordem Redentorista em setembro de 2019, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Segundo Lourenço, os possíveis atos ilegais praticados pelo padre com dinheiro doado por fiéis do país inteiro chegaram ao Vaticano por meio de pessoas de dentro da Igreja Católica. O MP goiano e a Polícia Civil apura neste momento desvios de 120 milhões de reais para a compra de imóveis de luxo, não ligados à atividade religiosa. Entre eles, uma fazenda no valor de 6 milhões e 300 mil reais e uma casa na praia de Guarajuba, na Bahia. Para o padre tomar um solzinho por debaixo da batina, tirar a batina, tomar um solzinho no bumbumzinho branco dele. Ai, pai, para! No valor de 3 milhões de reais. Apesar da declaração do delegado, a Arquidiocese de Goiânia, responsável pelo Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, reiterou que não recebeu informações
sobre as denúncias. Em nota, disseram que nunca houve qualquer questionamento por parte do Vaticano em face da AFIP ou da pessoa do padre Robson de Oliveira. E se houve algum contato com o secretário de Segurança Pública, não foi com o representante do Vaticano. No entanto, a arquidiocese não responde pela ordem redentorista e recomendou que eles fossem procurados. A ordem redentorista, que cuida da congregação da Igreja Católica, foi procurada pela reportagem e por e-mail, único instrumento disponibilizado pela arquidiocese, ele recebeu, mas não retornou a publicação da reportagem. A assessoria do padre Robson Oliveira afirmou em nota que os conselheiros pertenciam à congregação do Santíssimo Redentor. Eles não são emissários da Santa Sé. A carta recebida, aliás, pela congregação, fazia apenas suposições, todas refutadas na apuração. Ainda segundo a assessoria do padre, ele é o maior interessado na verdade e na transparência, tanto que já solicitou ao Ministério Público do Estado de Goiás para ser ouvido, o que ainda não foi agendado. Ainda segundo também a Polícia de Goiás, ontem foi divulgado em toda a imprensa, que o hacker que estava extorquindo dinheiro e recebendo dinheiro de extorsão do padre Robson, ele estava extorquindo dinheiro do padre Robson sob a alegação de que iria soltar em toda a mídia as informações de que o hacker e o padre tinham um caso amoroso. Ai, como eu sou felina. Ah, miau. Ele iria divulgar e iria revelar para todo mundo que ele e o padre tinham um caso amoroso e que o padre também tinha alguns outros casos com mulheres. Esse foi o motivo pelo qual o padre estaria sendo extorquido. Agora, que tem irregularidade, tem. É impossível uma igreja que está desde 2012 sendo feita até agora não ter saído do alicerce. Ainda está construindo os pilares da igreja. Para onde foi tanto dinheiro? Sendo que, segundo a própria investigação, só de doações a AFIP recebia para fazer a igreja 20 milhões de reais por mês. 8 anos fazendo uma obra que ainda não saiu disso. Gente, agora falando de eleições 2020, você que é mesário em todo o Brasil, mas possui mais de 60 anos, saiba que você não vai ser obrigado, mesmo que seja convocado, você não precisa comparecer para ser mesário. Quem tem mais de 60 anos não vai precisar esse ano ser mesário, a não ser que queira, mas por precaução é bom não, viu? Os mesários de todo o Brasil, inclusive da nossa região, da nossa cidade de Porangaba, que estão no grupo de risco ou têm mais de 60 anos, o grupo de risco é diabéticos, hipertensos, pessoas com mais de 60 anos, pessoas que estão fazendo tratamento de alguma outra doença, como por exemplo câncer, são pessoas que estão enquadradas, que têm comorbidades, estão enquadradas no grupo de risco do coronavírus. Então essas pessoas poderão se ausentar do serviço prestado nas eleições deste ano. Isso devido à pandemia do coronavírus. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou a campanha Mesário Voluntário, que pretende estimular as inscrições de eleitores como mesários nas eleições municipais deste ano. Conforme a campanha, o público-alvo são pessoas fora do grupo de risco da Covid-19. Podem ser escolhidos para mesários eleitores acima de 18 anos que tenham situação regular na Justiça Eleitoral. Para garantir a segurança dos mesários que devem atuar nas eleições municipais de 2020, o TSE está trabalhando com médicos e especialistas para definir os protocolos e equipamentos de proteção individual que serão disponibilizados no dia da votação. Eu acho que, olha, material, tá certo, material, cuidados, protocolos, tá, isso ajuda, mas gera um gasto tão grande, que seria mais econômico para a Justiça Eleitoral fazer com que este ano de 2020 as eleições fossem com voto facultativo, ou seja, vai votar quem quer. Isso seria mais econômico, isso geraria menos
trabalho, menos trabalheira, menos burocracia, menos não existe, menos burocracia, menos trabalho. Olha, seria muito mais simples neste ano que a Justiça Eleitoral tornasse facultativo o voto. O eleitor vai e vota se quiser. Iria ter, muita gente iria ficar em casa, não iria votar por dois motivos. Primeiro, por decepção com a classe política. E segundo, por causa da pandemia. Então, os votos que fossem dados, quem quisesse votar, resolveria a situação ali dos candidatos, né? 2 turnos, eleição de 2 turnos. Por que nessa exclusivamente não faz a eleição num turno só? Olha, é muita complicação para o meu gosto. O Brasil complica demais para fazer as coisas. Uma eleição facultativa de um turno só. Vota quem quer, num turno só. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganhou. Mas tem que ser tudo certinho para favorecer a classe política do Brasil. Não tem que se favorecer, não se pensa no bem-estar e nos cuidados com o povo. Não, se pensa em ter a eleição, em se manter o sistema político do Brasil, porque o que importa é manter o sistema. É o sistema que garante, né, a mamata de muitos. Bom, gente, a Caixa Econômica Federal vai pagar hoje, está pagando hoje, quarta-feira, uma nova parcela do auxílio emergencial a 5.700.000 trabalhadores, entre eles os trabalhadores que estão cadastrados no Bolsa Família, as pessoas que estão no Bolsa Família, além dos que estão no Cadastro Único e os que se inscreveram no programa por meio do site ou do aplicativo Caixa Tem. Para o público do Bolsa Família, a quinta parcela do benefício começou a ser paga no dia 18. Vai seguir até o dia 31. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa Família. Para os demais, a ajuda de R$ 600 será acreditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem recebe o crédito hoje serão liberados a partir de 17 de setembro. Com o pagamento de hoje, a Caixa conclui os depósitos de mais uma parcela para todos os beneficiários. A próxima começa a ser paga dia 28 de agosto. 1.900.000 beneficiários do Bolsa Família com o número NIS 7 recebem a quinta parcela hoje. Hoje também é pago a 3.800.000 trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app nascidos em outubro. Eles recebem a próxima parcela da seguinte maneira: aprovados no primeiro lote, recebem a quarta parcela. Aprovados no segundo lote, recebem a terceira parcela. Aprovados no terceiro e quarto lotes, recebem a segunda. Aprovados no quinto e sexto lotes, recebem a primeira. Aprovados no primeiro lote, mas que tiveram benefício suspenso, receberão a terceira parcela, a terceira e a quarta parcelas. Bom, os trabalhadores podem consultar a situação do seu benefício pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Bom, gente, vamos com uma boa notícia. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui para nós paulistas, no estado de São Paulo, está tendo uma queda de mortes por coronavírus. É um número muito bom. Quer dizer, poderia ser muito melhor, mas é um número expressivo, 9% na comparação com a semana anterior, quase 10%. A comparação entre os períodos de 2 a 8 de agosto, a de 9 a 15 de agosto, já havia apontado uma redução de 1% nas mortes no estado. Agora a última comparação é de 9%. O anúncio foi dado na segunda-feira pelo governador João Dória. Ele disse o seguinte: isso demonstra que o Plano São Paulo, as autoridades de saúde e aqueles que atuam na saúde pública e privada vêm cumprindo a sua função e o seu dever de salvar vidas. São Paulo foi e continua sendo o epicentro da pandemia no Brasil, mas as medidas que estamos adotando aqui no Plano São Paulo têm permitido o atendimento a todos que precisam. Ninguém ficou sem atendimento em São Paulo, disse Dória. Não sei se é verdade isso não, hein? Na semana passada, de 9 a 15 de agosto, o estado registrou um total de 1.764 mortes por Covid-19. Já entre os dias
16 e 22 de agosto, o número caiu para 1.612, o que significa queda de 9% nas estatísticas e 152 vítimas fatais a menos. Houve uma redução de óbitos por coronavírus em todas as regiões do estado de São Paulo no mesmo período, o que, se continuar assim, fará com que o Plano São Paulo mantenha as nossas regiões ainda na fase amarela, né? Não recuar neste momento é o que mais se espera, ou melhor ainda, que a gente, se continuar uma redução expressiva nesse prazo aí de 7 dias, registrar mais 9%, nós, 9 mais 9 em 15 dias, nós teremos aí 18% de redução. Isso pode significar, com uma redução de 18%, reduções acima de 14% já podem significar uma atenuidade no Plano de São Paulo. Ou seja, se tivermos aí mais uma redução de 9% em todas as regiões, nas DRSs, nós poderemos, quem sabe, avançar da fase amarela que estamos agora para a fase laranja. É o que nós esperamos. Pelo menos é assim que o Plano de São Paulo está trabalhando, né? Com variáveis de 14%. Se a variável para mais casos acima de 14%, se surgem 14% de novos casos de morte ou de contágio, aí a fase do Plano São Paulo regride. Agora, se ela é uma fase que está tendo redução e essa redução pode ser de 14% ou mais, poderemos ter aí, quem sabe, se Deus quiser, mais uma flexibilização. Ainda não sei se é a hora certa para flexibilizar ainda mais. Mas, enfim, se os números forem favoráveis, estivermos aí tendo realmente uma melhora, aí sim, eu sou contra fazer flexibilização enquanto estamos no pico, né? Agora, no Brasil, nós ainda mantemos o pico. Aliás, estamos num platô difícil de sair, hein? Ontem, mais uma vez, o Brasil registrou mais de 1.200 mortes num prazo de 24 horas. Né? Ontem foram 1.215 mortes num prazo de 24 horas, contabilizados pelo balanço divulgado ontem. Hoje, o Brasil tem, até as 8 horas da manhã de hoje, teve contabilizado 116.692 vidas perdidas nessa pandemia. Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, 2 estados atualizaram seus dados, mais uma vez, Goiás e Roraima. Os números consolidados, portanto, são de 116.692 óbitos e 3.674.721 casos confirmados, sendo que desses, 2.800.000 curados. Na terça-feira, portanto, ontem à noite, às 20 horas, o balanço indicou 116.666 mortes, ou seja, 1.215 em 24 horas. A média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos dias foi de 950 óbitos, uma variação de menos 3% em relação aos dados registrados em 14 dias. Os números da nossa região agora. Tatuí, 1.774 casos com 56 mortes, Itapetininga 1.065 com 44 mortes, Boituva 657 com 17 mortes, Capão Bonito 569 com 19 mortes, Tietê 437 com 10 mortes, Itapeva 397 com 8 mortes, Serquilho 389 registros com 13 mortes, Guareí, 269 casos com 3 mortes, São Miguel Arcanjo, 258 com 10 mortes, Angatuba, 250 com 7 mortes, Itararé, 244 com 12 mortes, Buri, 237 com 8 mortes, Pilar do Sul, 179 com 2 mortes, Tapiraí, 154 com 2 mortes, Ribeirão Branco, 148 com 3 mortes, Cesário Lange, 109 casos com 4 mortes, Itaberá, 95 com 1 morte,
Bernardino de Campos, 93 casos com 3 mortes. Guapiara, 89 com 8 mortes. Campina do Monte Alegre, também 89 casos com 1 morte. Ribeirão Grande, 77 com 1 morte. Alambari teve 55 registros da doença. Jumirim, 43. Sarapuí, 40 com 1 morte. Taquarivaí, 24 casos. Timburi, 15 casos com 1 morte. Nova Campina, 15 com 1 morte também. Riversul, 10 com 1 morte. Município de Quadra, 8 casos. Bom Sucesso do Itararé, 3 casos. E o município de Olho registrou mais um caso, saltou para 2. Laranjal Paulista, 447 casos com 5 mortes. Avaré, 400 com 15 mortes. Taxa de mortalidade em Avaré está muito alta, hein? Piraju, 197 com 4 mortes. Conchas, 176 com 5 mortes. Itaporanga, 156 com 3 mortes. Paranapanema, 120 com 1 morte. Cerqueira César, 114 com 6 mortes. Taguaí, 97 com 1 morte. Taquarituba, 83 com 3 mortes. Itaí, 72 casos. Fartura, 67 com 1 morte. Sarutaia, 57 com 2 mortes. Iaras, 39 com 1 morte. Manduri, 38 casos. Pereiras, 37 com 1 morte. Porangaba, 30 casos. Daqui a pouco a gente fala de Porangaba. Arandu, 27 casos com 3 mortes. Torre de Pedra, 20 com 2 mortes. Que mais nós temos aqui? Águas de Santa Bárbara, 19 casos. Barão de Antonina, 12, mesmo número de Itejupá. E Coronel Macedo mantém um único caso que infelizmente evoluiu para óbito. Pois bem, gente, esses são os números do coronavírus aqui na nossa região. Daqui a pouco eu falo sobre o coronavírus aqui em Porangaba. Agora nós vamos falar de Porangaba. Eu tenho uma informação aqui, um assunto que foi muito comentado ontem nas redes sociais, né, por diversos moradores, por diversos cidadãos porangabenses, que foi o seguinte: muitas pessoas relatando que pelo menos 2 homens, descreveram inclusive esses homens, estariam indo até as residências das pessoas aqui em Porangaba, fazendo diversas perguntas sobre o estado de saúde das pessoas. Os porangabenses, por sua vez, conhecem os seus respectivos agentes de saúde. Cada agente de saúde tem o seu setor pelo qual ele é responsável. Então as pessoas conhecem os agentes de saúde, mesmo havendo muitas reclamações de que em alguns setores os agentes de saúde não estão indo às casas. Enfim, né? Mas eles conhecem, sabem quem são os agentes de saúde aqui da nossa cidade, município pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo conhece os funcionários públicos da prefeitura. Enfim, e estranharam a presença deste homem, ou em alguns casos, relatando a presença de 2 homens, destes homens, fazendo questionamentos a respeito da saúde do morador, no caso. Porque eles vão lá, batem na porta, o morador sai e eles começam a questionar, segundo os relatos das pessoas, sobre se a pessoa tem hipertensão, se ela tem diabetes, se ela tem problemas cardíacos, problemas de coluna, problemas ortopédicos, se tem problema nas mãos, essas perguntas relativas à saúde. Se é hipertenso, se não é. Então, essas pessoas ficaram assustadas, porque, segundo algumas pessoas, este homem, ou como eu disse, em alguns casos seriam 2, estariam se apresentando como agentes de saúde. Estariam, segundo os relatos, se apresentando como agentes de saúde. Nós vamos checar essa informação sobre o que poderia estar acontecendo. Quem seriam esses homens? Seriam pessoas tentando aplicar algum golpe? Mas seria estranho, porque que tipo de golpe essas pessoas poderiam aplicar, perguntando sobre o estado ou de saúde, ou o que a pessoa sente referente à sua saúde no cotidiano? Porque geralmente os golpes são aplicados com a pessoa pedindo os dados como
CPF, nome completo, fazer algum cadastro ali, aí é mais perigoso ainda. Mas mesmo assim, essas informações requeridas por esses homens, essas informações, esses questionamentos feitos, geraram um certo incômodo a essas pessoas, que ficaram apreensivas, receiosas de que pudesse se tratar de algum golpe. Nós fomos checar essa informação e descobrimos que se tratam de supostos vendedores de produtos ortopédicos, que faz parte da abordagem desses vendedores, primeiramente fazer questionamentos a respeito da saúde da pessoa. E quando a pessoa fala, eu tenho uma dor na coluna aqui, que não me deixa em paz, eu tenho hipertensão, minha pressão está sempre desregulada, eles oferecem os seus produtos, prometendo que esses produtos deem algum benefício. Bom, então nós vamos deixar aqui a seguinte informação de que são supostos vendedores. Até o momento não se tem informação de nenhuma prática ilícita desses homens na cidade, a não ser os questionamentos e a suposta apresentação de que eles seriam agentes de saúde. O que fica bem claro é que, se eles falam na abordagem que são agentes de saúde do município, aí pode realmente se tratar, né, de algo para se desconfiar. Caso contrário, se eles não estão se apresentando como agentes de saúde, mas estão questionando sobre a saúde da pessoa, eles estão, na realidade, tentando apresentar um produto. Eu não sei se esses vendedores, esses supostos vendedores estão nos assistindo, mas se estiverem e forem realmente vendedores, peço encarecidamente e peço a todo profissional de venda em domicílio, vender de porta em porta. Eu sei que é difícil você vender de porta em porta, e quando eu tenho estudo na prática de vendas, eu sei que é difícil você já chegar numa casa e falar, eu estou aqui para vender um produto, a pessoa bate a porta na hora. E que talvez uma abordagem pela tangente seja mais fácil. Mas eu peço a esses vendedores que se apresentem como vendedores e tentem aí abordar de uma maneira mais clara, não tão assustadora, porque muitas vezes pode gerar uma confusão danada, né? Muitas vezes a pessoa pode ficar assustada, acionar a polícia para uma pessoa que está ali trabalhando. Então você que é vendedor, né, dá uma avaliada aí nas suas práticas de vendas, né? Não se apresente como sendo o que não é. Também não prometa mais do que o seu produto possa oferecer, porque isso daí é prática de estelionato. Então você que é vendedor, vá com calma ao fazer vendas. Você que vai na casa das pessoas, porque infelizmente antes o vendedor ia nas casas das pessoas em municípios pequenos e era bem recebido, era bem recepcionado, às vezes até entrava na casa das pessoas, as pessoas tinham mais empatia pelos vendedores, pelo seguinte, porque antes não tinha tanta malandragem e hoje tem. Então, a pessoa que está dentro da sua casa, ela fica receosa até com quem está supostamente trabalhando. E está errado? Não, não está não. O cidadão está correto. Então, senhores vendedores, os dias, a época é outra, vamos aí alterar a sua abordagem ao fazer vendas em domicílio, para não gerar confusão como quase gerou ontem aqui na nossa cidade. E os moradores ficaram apreensivos com razão. Tem muitos golpes sendo dados na praça.
tem golpe de motoboy indo até as casas com moto adesivada. Coloca um adesivo, vamos fazer de conta, pega uma moto e coloca ali no baú da moto um adesivo lá, Santander, do Banco Santander. Estou citando o Santander, mas pode ser qualquer outra agência, Bradesco, Banco do Brasil. Vai até a casa da pessoa falando, olha, nós viemos aqui retirar o seu cartão para fazer a troca do seu cartão. O banco está fornecendo serviço em domicílio para retirarmos o seu cartão. Nós estamos fazendo o serviço em domicílio, tem a troca do cartão, você precisa fazer, nós estamos fazendo, o banco me enviou aqui. É golpe. Nenhum banco, nenhuma agência bancária envia funcionário até as residências. Isso é golpe. Está acontecendo na nossa região. Tá? Esse é um dos golpes de vários outros que estão acontecendo. Tem gente que está falando que está fazendo censo. Tem gente que vai vestido com roupa do IBGE, colhendo dados. Em 2020 foi cancelado o censo, ia ter o censo. Mas existem pessoas dizendo que estão colhendo informações para o IBGE, pegando dados como CPF, RG, e pede inclusive na cara de pau o número do cartão de crédito. Vê se pode. Está havendo. Então, todo cuidado é pouco. As pessoas estão certas de ficarem receosas. E os vendedores, infelizmente, são prejudicados pela malandragem? Estão sendo, mas precisam se adequar a esses novos tempos e mudar o tipo da abordagem. É isso que nós tínhamos para falar sobre esse caso ontem, muito polêmico, gerou aí, muitas pessoas até fecharam as janelas de suas casas, ficaram apreensivas, mas com toda razão, feche mesmo, até porque tem bandidinho solto aí, ladrãozinho de galinha solto aí, invadindo casa, invadindo supermercado, até a hora de alguém pegar ele e sentar o cacete nele, e eu vou gostar, eu vou dar a notícia com gosto aqui no jornal. Que lindo, cara! Que atitude de cor! Gente, hoje os números do coronavírus em Porangaba se mantêm ainda os mesmos, tá? Nós publicamos a matéria ontem, até amanhã de hoje, nenhuma atualização foi feita pelo site da prefeitura, ou seja, se mantém os mesmos 30 casos confirmados da doença desde o começo da pandemia. Esse número é o mesmo desde 14 de agosto. Ainda segundo a secretária de Saúde, até amanhã do dia 24, havia um caso suspeito, estava aguardando o resultado do exame, mas esse exame deu negativo, ou seja, 30 casos ainda, graças a Deus, eu já falo que esse número não se altere. A secretária também lembrou que mais um paciente se curou, né? É o 30º paciente, dos 30 casos, 30 curados, graças a Deus. O óbito que aconteceu há 2 semanas já foi contabilizado lá na cidade de origem daquela senhora de 73 anos, que infelizmente perdeu a vida para essa doença. Ela veio a Porangaba, passaram alguns dias, ela veio da cidade de São Paulo, segundo a secretária, ela veio de São Paulo, e 3 ou 4 dias depois ela já passou muito mal, procurou o serviço de saúde aqui de Porangaba, possivelmente já veio contaminada da cidade dela, né? Foi para a Unesp, mas infelizmente não resistiu. Ela era moradora de São Paulo. Num primeiro momento ela foi cadastrada foi cadastrada no Hospital das Clínicas da Unesp por ter chego de lá encaminhada por Porangaba, então ela foi cadastrada com domicílio em Porangaba. E quando ela veio a óbito, infelizmente esse óbito acabou sendo contabilizado, mas a DRS-6 de Bauru foi oficiada pela Secretaria de Saúde, né, apresentando que se tratava de uma moradora da cidade de São Paulo e, portanto, esse óbito foi contabilizado, infelizmente, na cidade de São Paulo. Gostaríamos que não fosse contabilizado em nenhum lugar do planeta, né? Infelizmente, mais uma vida que se perdeu. Mesmo com essa boa notícia, gente, mesmo com essa boa notícia, a secretária de Saúde e nós também reforçamos o seguinte: continue, quando você sai de casa, se sair, saia primeiramente, se for extremamente necessário. Se sair,
Procure higienizar sempre as mãos. Nos pontos comerciais aqui de Porangaba tem álcool em gel para você utilizar. Ou leve o seu próprio álcool em gel. Sempre com a máscara. Sempre afastado das pessoas, mantendo um certo distanciamento social. Não promova aglomerações, não faça festas, não alugue sua propriedade para fazer festas. Tem multa de R$20 mil para quem organizar ou ceder a propriedade para fazer festas. E multa de R$1.000 para quem participar, estiver participando da festa. É lei agora aqui em Porangaba, está decretado isso. Então, tome seus cuidados ainda, porque mesmo não estando contabilizados os casos, não estando surgindo números, não quer dizer que a doença, mesmo não estando surgindo os números, não estão sendo contabilizados, não quer dizer que a doença desapareceu. Rezamos que sim, é um bom sinal que não esteja sendo contabilizado ou computado novos números. Mas existe um problema muito sério do coronavírus, que é a porcaria do assintomático, dos casos assintomáticos. Esse é o grande problema, porque a pessoa muitas vezes está com o coronavírus, não está sentindo absolutamente nada, mas está com o vírus e transmitindo o vírus. E esse vírus que ela vai transmitir, que essa pessoa assintomática vai transmitir, pode pegar numa pessoa que não tem o mesmo organismo que ela e desenvolva complicações, sintomas mais graves ou, infelizmente, até o óbito. Então, não quer dizer que o coronavírus sumiu. Não quer dizer. Continue, por favor, tomando os seus cuidados, tá bom? Gente, vacinação, para finalizar, vacinação aqui em Porangaba, a campanha do sarampo continua até o dia 31. A campanha de vacinação continua até o dia 31 aqui em Porangaba. O dia D, né, foi no sábado, o dia D de campanha de vacinação foi no sábado, mas para quem ainda não tomou a vacina contra o sarampo, tá aqui todos os dados para você, essa campanha vai até o dia 31. Tá? Eu só fiquei numa dúvida porque o texto da prefeitura diz que a vacinação vai ser de 30, vai priorizar todos, vai vacinar todos na faixa etária de 30 a 49 anos. Isso no texto da prefeitura. Já a imagem que a prefeitura está usando, que é a imagem do Ministério da Saúde, está dizendo que é de 20 a 49 anos. Então, eu acho que foi algum erro na digitação, mas você que tem essa faixa etária de 20 a 49 anos, procure a unidade de saúde, né, as unidades de saúde aqui de Porangaba, para tomar sua vacinação. Exceto o pronto atendimento. Lá no pronto atendimento não aplica vacina. Tem que ser a sua unidade de saúde, o seu ESF, tá bom? Precisa levar a carteira de vacinação e o cartão do SUS. Bom, gente, vamos ficando por aqui com o Jornal ACN de hoje. Fique com a santa paz de Deus. Voltaremos na sexta, se Deus quiser. Se cuide.